Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Você sabe que a pastora falou que a gente gosta de conversar porque eu gosto muito da palavra, né? E eu amo de fato a palavra, sabe por quê? Eu descobri algo tão lindo na palavra. Como a pastora mesmo diz hoje pela manhã, Deus não tem filhos prediletos. Logo eu entendo que tudo que existe de Deus para os seus filhos está na mesma proporção, independente de quem ele seja o filho. Mas a palavra diz também que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então eu entendo que existe algo preparado para aqueles que estão atentos, apercebidos, e aqueles que ficam espertos, esses desfrutam de coisas boas, perfeitas e agradáveis. E nesta noite eu vou aqui trazer uma palavra de Deus, não do Juninho, de Deus, algo que Deus colocou no meu coração. E quem estiver apercebido pode ter certeza, vai ter transformação de vida. Amém? Porque não tem a ver com quem está pregando, mas tem a ver com quem está ouvindo. Então, nesta noite, fique atento, em nome do Senhor Jesus. Eu queria agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer a nossa pastora, o nosso pastor, que nos concede a honra de estar ministrando a palavra de Deus, que é uma responsabilidade enorme, Mas glória a Deus. Vamos lá. Abra as vossas Bíblias em 1 Samuel 17:37. Presta bastante atenção, igreja, algo que o Senhor falou no meu coração. Algo que Deus tem falado em cima deste altar por estes dias. E eu percebo um mover diferente nesta igreja. Eu percebo que Deus está fazendo algo com o ministério Resplandecer em Cristo, que quem não está percebendo ou não está sentindo, eu não sei. Eu estava pensando ali na porta, os homens, eles se reuniram na quinta-feira para poder se consagrar ao Senhor. No sábado, os jovens se reuniram para se consagrar ao Senhor. E hoje pela manhã, as mulheres se reuniram para se consagrarem ao Senhor. Isso não veio da direção da igreja, isso foi algo espontâneo. Eu creio que o Senhor ele está nos preparando para receber algo grandioso da parte dele. Então que nós venhamos estar atentos, amém? Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Deus colocou no meu coração essa passagem, é uma passagem tão conhecida que se você perguntar para uma criança, ela sabe te contar essa passagem. Essa passagem ela faz menção a respeito de um período a qual os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, e conta a história que os filisteus estavam preparados para a guerra em um monte, adiante, embaixo um vale, e do lado de cá os israelitas preparados também para uma guerra. E ali ficava um de frente com o outro, para qualquer momento acontecer a batalha. Só que ali havia um diferencial, que os filisteus, eles tinham na mão deles um gigante chamado Golias. E esse gigante, ele era de mais ou menos 3 metros de altura. E mostra a palavra que ele vinha com todos os seus aparatos de guerra, isso com escudo, com capacete, com ombreiras, com joelheiras. Diz que o dardo, sua ponta, pesava cerca de 7 quilos. E diz que um homem carregava os seus aparatos de guerra de tão pesado que era. E ali conta a história que esse gigante começou a afrontar o povo de Deus. Ele faz uma proposta, diz: vocês de Israel levantam um homem para poder guerrear contra mim? Preparam um homem de guerra de vocês para vir contra mim? E se por acaso eu vencer, vocês vão ser os nossos escravos, mas se vocês vencerem, nós seremos os seus escravos. E isso aconteceu que esse gigante ficou afrontando o povo de Deus cerca de 40 dias.
Diz que ele todos os dias pela manhã ele fazia esta afronta e à tardinha ele fazia esta afronta novamente. E o povo de Deus ficavam aterrorizados diante de uma situação que estava ali. Dois exércitos acostumados a lutarem, dois exércitos acostumados a guerrear. O povo de Deus que viu a história dos seus passados, que viram o mar se abrir, que viram tantas maravilhas diante agora, nesta situação onde eles se pegam em desespero. Mas conta a história que Davi, ele tinha 7 irmãos, e Jessé, seu pai, pede para que Davi vá até o campo de batalha para que ele pudesse levar alimento para os seus irmãos. Desses 8, no caso total, eles eram em 8 irmãos. 3 deles eram os mais velhos, estavam alistados para esta guerra, e Davi era o mais mocinho, era o mais novinho de todos os seus irmãos. E o seu pai pede para que ele vá lá, leve alimento e traga notícias a respeito do que, como estão os seus irmãos. Davi chegando até lá, ele se depara com essa situação de guerra e vê esse gigante afrontando ao povo de Deus. E ele escuta o gigante falando a respeito disso. Não tem ninguém aí que pode vir contra mim? Vocês estão com medo, seus frouxos? Vocês não vão levantar um homem para guerrear contra a minha vida? E nós sabemos o que aconteceu. Davi, ele escutando isso, sendo um jovem, sendo uma criança, ele não aceita. E a gente sabe da história. Ele vai lá e pede para Saul, e ele entra em guerra, e ele vence o gigante. Por que eu estou adiantando essa história? Porque eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração a respeito de perspectiva. O que é perspectiva? É o ponto de vista. E nessa história a gente tem os filisteus, nessa história a gente tem os israelitas, e nossa história também nós temos Davi. E eu queria trazer para vocês aqui os 3 pontos de vista, primeiro começando com os filisteus. Imagina os filisteus, vamos lá guerrear contra o povo de Deus. Nós temos um gigante, a qual eles chamavam de o campeão, o nosso campeão. E se ele estava de pé ali, é porque aquele homem não havia perdido nenhuma batalha. E o confronto que eles estavam sugerindo era um confronto de 1 a 1, o nosso melhor contra o seu melhor. Mas diz a palavra que aquele homem media mais ou menos a estatura dessa coluna. Você imagina que homem, eu tenho 1,80 m, diante de um homem desse tamanho? Então, na perspectiva de vista dos filisteus, quem ganharia essa guerra? O gigante ganharia essa guerra. Agora vamos pensar na perspectiva dos israelitas. Estamos ali, de frente com uma batalha, estamos acostumados a guerrear. Saul foi um homem escolhido pelo povo. E por que ele foi escolhido pelo povo? Porque que diz, entre os israelitas, o maior homem batia no ombro dele. Ele era um homem grande, forte, um homem de guerra. E quem era o responsável por administrar essa questão? Saul. Era Saul. Mas pensa no ponto de vista, 40 dias sendo afrontado, o que passava no coração deste homem? Nós vamos perecer. Como que nós podemos contra uma situação dessa? E se nós perdemos, quem é um homem que pode ir contra, sendo que eu, Saul, sou o maior e mais forte, estou morrendo de medo? Quem que vai por mim? De repente, vamos ver aqui a perspectiva do ponto de vista de Davi. Agora, Davi, como acabei de dizer, é o irmão mais novo, com uma feição de criança. Diz que ele tinha uma feição de criança. Ele era pequeno, de pequena estatura. Davi é um pastor de ovelha. O máximo que ele sabe manusear é um bastão. Mas nós estamos falando não do ponto de vista humano, mas no ponto de vista de Davi. E qual era o ponto de vista de Davi?
Davi olhou para aquela situação, aquela afronta que aquele gigante estava fazendo contra Deus, porque ele estava afrontando o povo de Deus. Ele olha para aquela situação toda e olha o que ele pergunta. Olha que interessante, 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam do lado: o que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a honra contra Israel? O que é que vai receber o homem que matar esse cara? Um menininho desse tamanho. Deixa eu ver mais ou menos com a coluna aqui. O que mais me impressiona nessa história é que eu amo a palavra. Eu amo a palavra porque eu sei que eu posso ser o que ela diz que eu sou. Mas Davi acho que amava mais que eu, porque ele era abusado. E ele pergunta isso porque ele já estava de olho no que ele iria receber depois que ele matasse o gigante. Você pega um exército inteiro com medo, sendo afrontado 40 anos, e você pega uma criança, pode-se dizer assim, um jovem, já pensando não na luta, no confronto, mas o que ele vai fazer com o que ele vai ganhar depois que ele matar o gigante. Qual é o ponto de vista de Davi então? Por que Davi tem tanta convicção de que ele vai ganhar essa guerra, essa batalha? Esta é a questão, igreja. A pastora falou hoje pela manhã, eu falei, é isso, Senhor, eu estou entendendo. Batei e abre-se-vos-á, pedi e recebereis. Será que Davi entendia destas coisas? Davi ainda diz assim, ó: o que receberá o homem que matar este filisteu? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara que está desafiando? Olha o ponto de vista, gente. Ele não está desafiando Saul, ele não está desafiando o exército humano, ele está desafiando o exército do Deus vivo. E quando ele diz incircunciso, aqui é o ponto onde Deus olha para Davi e fala: este aí é um homem segundo o meu coração. Porque esse daí, ele não é apenas um ouvinte. Porque esse aí, ele entende o que está sendo dito e ele vive isso na íntegra. Essa é a diferença daqueles que verdadeiramente dão um passo além. Porque Deus é espírito e no âmbito da naturalidade não se chega perto de Deus, não entende a Deus, não se experimenta de Deus. Existe um romper em fé que ultrapassa barreiras. Diante da não lógica. Davi estava olhando com o olhar de que aquele gigante estava afrontando o próprio Deus. Por que ele estava afrontando o próprio Deus? Porque Deus tinha aliança com o povo de Israel. E nós sabemos que o termo da aliança, quando nós cravamos uma aliança com alguém, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, nós passamos a ser um. Aquele que mexe comigo, mexe com ela. Aquele que mexe com ela, mexe comigo. Não é assim no casamento? E não é assim com Deus? E Davi sabia exatamente que aquele gigante não estava entendendo nada, mas ele estava afrontando o próprio Deus. Oh, aleluia! E essa questão de ponto de vista, irmãos. Sabe, vir à igreja todos os dias e não entender o que está sendo dito, não há transformação. Mas ousar pegar aquilo que está sendo dito. Por isso que eu amo a palavra, porque não é questão de Juninho que está pregando, não é porque é pastora que está pregando, é questão de ser a palavra de Deus que está sendo pregada. Por isso que eu digo que não tem a ver com quem está pregando, tem a ver com quem está ouvindo. Eu até marquei aqui o Provérbios 23, 7, que diz: assim como nós pensamos, assim é. Assim como eu acredito, assim é. Assim como eu creio, assim
Lembra de Josué e Caleb? Deus mandou 12 espias. 10 chegou e olhou a impossibilidade, porque havia gigantes lá dentro. Irmãos, em nome de Jesus, sempre haverão gigantes. Não existe uma vida nessa vida sem enfrentamento contra gigantes. A questão é, Josué e Caleb ou os 10? Um exército dos israelitas ou Davi? Quem você quer ser? Multidão ou aquele que ultrapassa a multidão? Existe um lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já foi lá? Existe um lugar. E Josué e Caleb não quis saber. Subamos animosamente. Aquela terra Deus nos deu, é nossa. Se tiver gigante, coitado deles. Quem é esse filisteu incircunciso? O cara está lutando na força do braço dele, e a palavra diz que maldito é o homem, confia no homem, faz a tua força o teu próprio braço. Sabe o que eu entendo quando eu tento resolver os meus problemas com a possibilidade humana? Eu estou fadado a viver uma vida ridícula nessa terra. Sabe quando o pastor propôs essa oferta? E eu fiquei negociando comigo, sabe, 50 eu posso dar, 100 dá para dar. E o Senhor falou, não, você não está entendendo, eu quero algo que fere o natural, algo que verdadeiramente te faz, não digo fazer falta, mas que sai que saia do meu controle, vamos dizer assim, que saia do meu controle, porque nós queremos servir a Deus assim. Eu até oferto, pastora, desde que não mexa, sabe? Que eu consiga pagar as minhas contas. Meu Deus, nós estamos lidando com quem? Com Deus, dono do ouro e da prata, o Criador, o que fez todas as coisas, o que tem todo o controle na palma das tuas mãos. Nós queremos que Deus ele nos abençoe, mas nós não queremos cair na dimensão que precisamos ser abençoados por Deus. Como viver uma experiência com Deus assim? Como viver uma experiência com Deus assim? Davi tinha tanta convicção, que no 32 ele diz assim: então disse Davi a Saul, que ninguém se deixe o seu coração se abater por causa deste filisteu. Gente, é que a gente tem a mania de ouvir essas coisas como uma história, mas a realidade estava diante dos olhos dele, o gigante estava lá, aquele povo estava tremendo de medo. De repente me chega um pastorzinho de ovelhas, com um cajadinho na mão, e fala assim: gente, não deixe que o coração de vocês se perturbe por causa desse gigante. Sabe aquela situação que está te perturbando, tirando o teu sono? Você está esperando o quê? Para colocar paz na sua vida e entender, entregar nas mãos daquele que pode resolver verdadeiramente todas as questões. Sabe quando você pede para ter uma experiência com Deus? Deus possibilita e você se apavora, se desespera, porque não tem como ter uma experiência com Deus sem depender de Deus para alguma coisa. Só que chega nesse ponto, muitos de nós ficamos igual o exército, pasmos, com medo, desesperados. E agora como vai ser isso? Porque diante dos nossos olhos, irmãos, não dá para resolver muitas coisas. Mas isso é bênção. O que Davi viu? Ele viu como uma oportunidade essa questão. Era algo impossível para o exército todo, mas para Davi ele viu como uma oportunidade. Nós queremos viver algo sobrenatural da parte de Deus, mas quando isso se achega nas nossas vidas, a gente se desespera, mas Davi não. Davi o viu como uma oportunidade. E logo ele pergunta: o que eu vou receber com isso? O que eu vou ganhar com isso quando eu matar este gigante? Convicção de fé.
saber quem ele é em Deus, os termos da aliança, o que representa. Meu Deus, porventura Deus vai quebrar com a parte dele? Se ele não abriu mão nem de seu único filho por amor a mim, amor a você, agora Deus vai resolver quebrar. Não, sabe quando você depender de mim? Aí eu vou deixar você na mão. Gente, não combina com Deus isso. Não combina com Deus isso. Mas quando a gente estiver lá, a gente precisa entender e confiar, porque Deus é Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele é o mesmo Deus e será eternamente. Ele não vai mudar da noite para o dia porque você é humano e você se desespera. Ele não vai mudar. Mas se você ousar em fé, acreditar, confiar, colocar nas mãos dEle, ou dizer para o seu inimigo: quem é você que está afrontando? Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus, eu tenho uma aliança com Deus vivo. E sabe qual é o pacto da aliança nos dias de hoje? Baseado em superiores promessas do que a aliança de Davi. A aliança que nós temos nos dias de hoje é infinitamente superior à aliança que Davi tinha naquele tempo. A nossa está firmada por sangue, e não qualquer sangue, mas o sangue de Jesus. Deus jamais vai quebrar a parte dele. Confia no Senhor, igreja, em nome de Jesus. Aí Davi, olhando com o seu olhar natural, olhando Davi, aquele pastorzinho, ele diz assim: contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar contra ele, porque você não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha o contraste. Você sabe que a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, ela é dividida em dois períodos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento representa a sombra da realidade do Novo. Então, quando você lê uma história dessa, é Deus te dizendo, de uma forma espiritual, uma situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ainda que aqui seja uma história e não é uma história, é um fato, Deus está dizendo que se você confiar nele, assim como Davi confiou, ele vai ser na tua vida como ele foi com Davi. E aqui Saul olhou para Davi e falou: não, eu não vou poder deixar você ir contra esse gigante, porque você é uma criança. E ele é um gigante, mas desde quando ele era jovem, ele já matava. Ele é homem de guerra desde a sua juventude. Ele tem experiência de guerra. Não tem como você ganhar dele. Sabe essa situação? Não tem como, olha o tamanho dela. Como é que eu vou conseguir vencer esta causa? Como é que eu vou passar? Sabe, eu me lembrava de situações que eu passei na minha vida que eu pensava, sabe quando você está no meio da situação? É aquela sensação horrorosa que você é uma angústia, um desespero, você não tem vontade de fazer nada. Acho que o melhor período é quando você está dormindo, você já acorda logo com uma fisgada, fala: ai meu Deus, o problema está aí ainda. Não é assim? Só que é o seguinte, eu me vejo nos dias de hoje, cadê aquele problema? Já foi. Passou. O momento que eu estava vivendo, a impressão é que aquilo ia me consumir, ia acabar comigo. Mas nós estamos aqui. Eu pensava sobre a Covid, nós estamos aqui, nós temos motivos para glorificar o nome de Deus. É um gigante que se levantou contra o mundo. Nós estamos aqui, podemos considerar, nós vencemos. Embora perdemos algumas pessoas, sim, perdemos. Mas nós estamos aqui, nós temos motivos para adorar, nós temos motivos para glorificar o Senhor. Aleluia, Deus, te adoramos, te adoramos. E assim Davi, ele fala assim. Aí Davi faz o quê? Saul é o rei. E ele está falando: eu não vou deixar você ir contra esse gigante. Porque não tem nem condições. O contraste é enorme. Aqui tem um exército inteiro. Seus irmãos é mais preparado que você. Como é que eu vou deixar você? Aí entra a coisa linda. Davi argumentando com Saul por que ele deve ir. No 34 diz assim: mas Davi argumentou diante de Saul:
quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava as ovelhas do rebanho. E eu perseguia e atacava e arrancava as ovelhas da sua boca. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, feria e o matava. Sabe o que eu achei mais lindo nisso tudo? Porque é uma criança contando uma história para um rei vivido de guerra. Eu, no lugar de Saul, eu ia falar: meu, você está variando, cara. Isso é uma história de criança, você está vendo muito Netflix. Não é possível. Mas eu acredito que quando Davi falava isso para o rei Saul, da boca de Davi não saía apenas palavras, mas saía uma unção, uma glória. Porque convencer um rei que ele seria capaz de matar porque ele tinha experiência com Deus, porque ele já foi provado e ele foi aprovado. Convencer um rei que ninguém viu ele matando um leão, ninguém viu ele matando o urso, mas ele diz para o rei: quando eu estava apacentando, aí vinha lá o urso ou o leão e eu matava, eu arrancava a ovelha da boca dele. O mais impressionante não ouvir essa história é entender que Saul acreditou nele. O que fez Saul acreditar? Percebe que existe uma esfera de glória, porque era uma criança contando uma história. E o teu servo venceu o leão e venceu o urso, e assim será contra este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Você percebe que ele de novo frisa? Assim como eu matei o leão, assim como eu matei o urso, assim será contra este filisteu incircunciso, porque ele está afrontando é o próprio Deus. Aí eu pergunto para a igreja nesta noite: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você entende que você pertence ao exército de Deus? Você entende que toda a adversidade não vem de Deus? E se ela vem contra a minha vida, contra a tua vida, ela está afrontando não a mim e nem a você, ela está afrontando o próprio Deus. Ah, Juninho, mas tudo bem, mas isso está me consumindo, eu estou sofrendo, muitas das vezes estou perecendo, por quê? Qual tem sido a tua perspectiva com relação a isso? O que você tem dito para a situação adversa? Ah, o meu problema? A minha situação? A minha doença? Ou doença, parte daqui. Você não está só afrontando a mim, mas você está afrontando o Deus vivo que me criou. Como é que você tem visto? Como é que você tem analisado? Porque, gente, Deus ele é o máximo, amém? Deus ele é o tudo, ele é o que realizou todas as coisas. Só que é o seguinte, para mover-se em Deus, precisa de uma palavrinha chamada fé. E a fé, como Hebreus 11 diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se a gente não romper com aquilo que a gente vê, e não entrar numa esfera de loucura mesmo, por amor à tua palavra que nos diz que Ele é conosco, nós não vamos experimentar aquilo que a palavra diz, que nós podemos experimentar. Nós estamos diante de um cenário onde um exército de Deus está sendo sucumbido ali, ó. Eles estão com medo. E uma única pessoa que ousou a crer está vivendo uma das maiores experiências da vida dele. Isso me faz querer sair da multidão. Isso me faz entender que a maioria sempre vai ficar do lado do exército. Pouquíssimos vão ficar do lado de Davi. Você parou por quê, Léo? Está tão gostoso. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Então a palavra fala que Davi, ele argumenta para Saul que ele matou o leão, que ele matou o urso e por isso ele deve ir. E é interessante que Saul, acho que ele viu uma esperança, né?
Acho que a Saul não teve nem fé, ele teve esperança. Porque ele fala, então, vai que o Senhor te proteja. Que o Senhor seja contigo. Tomara que seja verdade que você está me falando. Porque pelo menos a gente tem uma esperança. Mas ele liberou Davi para lutar contra o gigante. E eu separei aqui algumas coisas que representam o que Davi enfrentou. O primeiro que ele enfrentou foi o leão. E o leão é um dos animais mais bravos e perigosos do reino animal. O leão representa para nós hoje lutas e adversidades que são mais poderosas e mais fortes do que nós. Os inimigos cruéis e violentos que tentam nos afastar da presença de Deus. Eu coloquei que o leão representa isso, porque se eu me deparar com uma luta contra o leão, quais são as minhas chances de vencer um leão? 0. E se o leão representa as adversidades, muitas adversidades, vamos espiritualizar isso. Quantas adversidades não sobrevêm contra nossas vidas? E se não fosse a misericórdia de Deus? O Senhor muitas vezes nos livra das garras do leão. Mas o Senhor não quer só que nós venhamos ser livres das garras do leão. Mas o Senhor quer também que nós venhamos a matar os leões. É diferente Ele só te livrar da morte, só te poupar, do que você enfrentar as adversidades e vencer as adversidades, porque isso não vai ficar só em você. Você vai esparramar para as pessoas que estiverem perto de você. Uma vez que você entende isso e começa a colocar em prática, porque muitas vezes parece que vai nos destruir mesmo, parece que vai nos abalar. Mas a palavra nos dá respaldo que nós temos força suficiente no Espírito Santo para destruir toda a força contrária que vem contra as nossas vidas. Amém? O urso eu coloquei que é um animal inteligente, rápido e feroz. O urso não teme a homem algum. O urso representa problemas que nos prendem. Não temos poder para... Vou começar de novo. O urso representa problemas que nos prendem. E não temos poder de nos desvencilhar dele. O urso representa problemas insolúveis. E quando um urso agarra sua presa, ele não larga mais, até matá-lo. Sabe problemas que nos sobrevêm muitas das vezes? Insolúvel é que não tem solução. Aqui Deus está falando de coisas sobrenaturais, pastora. Sabe? Hoje eu ouvia... não era J Neto, tá cantando aquele louvor que a senhora recebeu o milagre aqui. Eu até falei para o Léo, foi com esse louvor que a pastora recebeu, voz da verdade, recebeu um milagre. Porque enquanto tocava aquele louvor, não há barreiras, não há ferrolhos, não há doenças. Eu acredito que no interior aquilo foi te convencendo de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, que ela chegou num status de romper o natural. Quem esteve aqui viu como foi aquilo. Diante a natureza humana, uma pessoa que sofreu tantos derrames, paralisado um lado, sem ouvir do outro, e eu ver minha sogra, eu vi sendo carregada até esse altar. Esse é um problema que representa o urso. Mas Davi venceu. E nós temos prova viva que nossa pastora venceu. Porque naquela noite ela correu por esses corredores, para lá e para cá, para lá e para cá. O que o Senhor quer que nós entendamos nesta noite? Que os problemas estão aí, eles existem mesmo. Eles vêm para assolar, eles vêm para entristecer, eles existem. Mas existe um Senhor dos exércitos que não perde batalhas. Existe um Deus a qual eu e você nós temos aliança, que se nós entendermos isso, nós vamos ver com outra perspectiva, e o mal vai começar a perder a força contra as nossas vidas. Existem problemas que não têm solução para a medicina, sim, mas o médico dos médicos é o Senhor. A palavra diz que Ele é Rafá, é o Deus que nos cura. A palavra diz que Ele levou sobre Ele nossas doenças, nossas enfermidades. São verdades espirituais que estão cravadas na cruz. São verdades que nos favorecem hoje se nós cremos verdadeiramente. Não ouvir somente como uma história. Juninho, isso é loucura, mas o Davi venceu o gigante. E isso é um fato.
Isso não é uma história, isso não é um fato, isso não é uma parábola, isso é um acontecimento, porque Deus era com ele. E o gigante representa. Davi enfrentou o gigante Golias, que era filisteus. E os filisteus representam na Bíblia as obras da carne, que são um dos inimigos do crente, que se resumem em apenas 3: diabo, carne e mundo. O maior gigante que hoje tem paralisado os crentes nos dias de hoje é isso. Satanás tem enganado com muita facilidade, principalmente a juventude dos dias atuais. A carne do ser humano, o próprio Paulo, que foi um homem assim, que mais se aproximou de Jesus, que eu conheço depois de Jesus glorificado, que viveu maravilhas, que foi levado ao terceiro céus, ele fala a respeito do poder da carne, que nos leva a fazer muitas das vezes aquilo que não queremos fazer. É uma luta, é um gigante enorme, sabe? E o mundo com os seus fascínios, com as suas... Sabe quando Jesus vai lá, e quando Jesus estava lá para ser tentado, e Satanás ele mostra todos os reinos do mundo e fala: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Porque verdadeiramente o mundo pertence a Satanás nos dias de hoje, por conta da desobediência de Adão. E ele faz do mundo o que ele quer com o seu sistema. E ele tem preparado pessoas que são extremamente inteligentes para poder criar situações para nos afastar da verdadeira presença de Deus. Satanás não tem pressa para arquitetar o mal contra as nossas vidas. Eu falava com os homens aqui na reunião que a gente teve, que assim quando a gente nasce, Satanás já começa a tramar contra as nossas vidas, para quando a gente chegar numa estatura de conhecer Jesus e nascer de novo, a gente não saber nada a respeito de Jesus. E aí é uma guerra para a gente conseguir viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque estamos cheios de cascas que Satanás colocou nas nossas vidas. Existe uma perspectiva de vida que nós vivemos e achamos que é correta, mas existe uma verdade absoluta que Deus traçou para mim e para você, e é essa que a gente precisa descobrir. É esse campo que o Senhor quer nos colocar. Chega de pensar que a Bíblia é uma história. Não, ela é fato. Ela é milagre, ela é poder, ela é transformação. Ela é amarras caindo por terra. Ela é prisões sendo abertas. Ela é milagres extraordinários. Ela é reconstituição de órgãos. Ele é paralítico se levantando e andando. Ela é um hino para as trevas, de repente está caminhando para a luz. Isto é a verdade, é o campo onde o Senhor quer nos colocar. E esses gigantes estão de pé, tentando derrubar a minha e a tua vida. Mas Davi venceu. Amém? Davi venceu. Lembra que eu falei no começo? O que eu mais gosto na palavra é porque Deus não tem filhos prediletos. Mas existe filhos que entendeu qual é o propósito. Existe filhos que confiam e acreditam verdadeiramente na palavra de Deus. E quando verdadeiramente você confia e acredita em Deus, gigantes caem por terra. Ninguém pode ficar diante da presença do Deus vivo. Se você entender que você tem uma aliança poderosa com Deus, através do teu Filho Jesus, se você entender isso, nada pode ficar diante da tua face. Lembra da Arca da Aliança, quando os israelitas perderam a guerra e ela foi levada no campo do inimigo, e ali colocaram lá na casa, lá onde fica Dagon, que é uma estátua do Deus dos inimigos. E ali representava a presença viva de Deus dentro daquela arca. E aquela arca caiu por terra no chão. Levantaram essa arca novamente, no outro dia ela estava por terra de novo, agora com toda quebrada. Satanás não pode ir contra o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. O que nós precisamos fazer é entender que nós representamos esse Deus aqui na terra.
A palavra fala que nós representamos Ele aqui na terra. A palavra diz que os céus é do Senhor, mas a terra é dos homens, e o Espírito Santo é cooperador conosco nesta terra. Se eu der passo de fé, o Espírito pega junto, e Deus manifesta a glória dEle aqui na terra. A Karina falava a respeito da vontade de Deus ser feita aqui na terra. A oração do Pai Nosso nos ensina isso sim, mas para a vontade de Deus ser feita, Ele precisa que eu entenda essas verdades, e começo a andar nessa esfera, nessa perspectiva de saber que Deus, Ele é todo poderoso e Ele me capacitou para viver essas maravilhas. Qual é o gigante que tem te enfrentado? Quem é que tem te paralisado? Qual é a situação adversa? Sabemos que sabemos que tem, mas como tem sido a nossa postura diante desta situação? Temos um respaldo da palavra que nos favorece, mas queremos resolver com a força dos nossos braços. Esses dias eu saí para andar com o Nick na rua e eu vi uma moça chorando, sabe? Eu fiquei ali com uma vontade de conversar com ela, mas eu pensei, de repente eu vou criar um problema ainda maior, porque essa moça é casada, vai ver um homem conversando, e ali eu fui orando por ela, falei, Senhor, eu não sei o que é, mas eu fiquei com o meu coração tão entristecido, por não poder ajudar, não poder fazer nada a respeito. Depois, mais tarde, fiquei sabendo que o marido espanca, bate nela, põe ela para fora, deixa ela ficar na rua tomando frio. Cadê os crentes em nome de Jesus? Cadê os Davis? Os gigantes estão aí deitando e rolando, afrontando, fazendo miséria, gente sofrendo. E os Davis, que Deus já falou, tetelestai, está feito, está consumado, vocês estão autorizados, o meu poder está em vocês, cadê? Em nome de Jesus, igreja, nesta noite, vamos deixar de ser mesquinho, ficar pensando só nos nossos problemas, mas vamos nos levantar para poder resolver o problema dos outros. Você vai ver que o seu problema é fichinha, você vai ver que o seu problema ele desaparece quando você resolve o problema dos outros. Quando você é filho de Deus, quando você representa Cristo na terra, não tem problema, não tem barreira que fique de pé diante de você, amém? Se coloque de pé, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.